questão até da internet, né, não ficar tão lenta, mas quem está apresentando precisa aparecer, tá? Aí vocês façam o relatório várias horas, e para mim, vocês têm que me mandar por e-mail os slides e também o trabalho teórico, tá? Trabalho teórico com uma introdução, desenvolvimento e as considerações finais do trabalho, tá? Do grupo. Qual que é o teu e-mail, Raquel? Vou colocar, você está no grupo? Tô. Vou colocar aqui agora. Professora, cada um tem que mandar ou tipo pode só uma pessoa do grupo representando os outros? Não, o trabalho só um manda. Alguém do grupo manda o trabalho e o slide para o meu e-mail. Entendi. Os relatórios, vocês podem me mandar para eu dar uma olhadinha, mas não vai valer nota. Os relatórios valem para questão de atividades, tá? Porque aqui eu já vou tirar a foto para fazer tanto a chamada quanto, lógico, a apresentação, né? A nota. Vamos lá. Esse relatório já é para entregar para você? Não, né? É isso? Ou eu faço e deixo onde? Isso que eu não entendi. Calma aí, eu não entendi sua pergunta. Esses relatórios, eu não entendi o que é para fazer e para onde que é para entregar. Então, relatório você vai fazer das escolas apresentadas. Você só não precisa fazer o seu. Você vai fazer das demais escolas. Você manda para mim, daí depois tem que ver com o Casati, que eu acho que é ele que recebe essas atividades. Né? O Casati que está recebendo, né, gente? Que antigamente era o Luiz se aposentou, é o Casati que recebe os estágios, essas atividades. É, gente? Não sei, eu não sei. Bom, na verdade, Mais professora, a dinheiro de gente primeira não está viagem, sabendo disso ainda, não. Estou perguntando para o segundo. Oi, Matheus. Então, a gente não sabe ainda. Pelo menos eu também não sei. Né? Tá, mas assim, faz o relatório, me manda e arquiva, tá? Porque assim, essa apresentação e o plano de aula, vocês fazendo um relatório, tá valendo essas atividades. Quando o Casat pedir, porque assim, você tem umas atividades, agora não lembro se são 200 ou 400 horas de atividades extracurriculares. Tá, o Vinícius, que é novo, né? Não sei se tem mais alguém aí. Então, assim, uma leitura de um livro, ver um filme, vale horas, entendeu? Que tudo é cunho educacional, ok? E aí vocês fazem um relatório. Eu vou ver com o Casati para mandar para vocês se tem um formato de relatório para fazer, que acredito que tenha, porque eu já assinei bastante. Mandar para vocês já fazerem e não deixarem para o último ano. Porque às vezes no último ano a gente assina um pacote assim, e aí é complicado, né? Tá bom? Já vamos adiantando. Gente, vamos lá, escola alemã. Pode já compartilhar. Vou compartilhar, professora. Só um segundinho. Oi? Vai compartilhar aí já, só um segundinho. Só me dá um tempo para eu anotar os nomes. Aqui no verdinho, Roger, aqui embaixo. Você vai compartilhar, Roger? Vou. Só estou abrindo o arquivo aqui. Beleza. Nesse slide tem o nome dos alunos? Tem no final. Então já coloca no final para eu anotar rapidinho. Pedro Tavares, se é licenciatura ou bacharel? Licenciatura. Roger Matheus. Bacharel. Gabriel Mangaba.
Licenciatura ou bacharel, Gabriel? Desculpa, é bacharel. Gabriel Reis. Bacharel também. Gabriel Jesus. Licenciatura. Norberto, que não dá para ver o sobrenome, peraí. Boa noite, professora. Bacharel. Então vamos lá, se eu anotei todo mundo. Pedro Tavares, licenciatura. Roger Matheus, bacharel. Gabriel Mangaba, né? Bacharel. Gabriel Reis, bacharel. Gabriel Jesus, licenciatura. E Norberto Júnior, bacharel. É Beleza. Regis, Gabriel Regis. E aí, professor? Podem começar. Já vou marcar o tempo aqui. Se puder. Coloca lá desde o começo para a gente ver a foto. Bom, pode começar, gente. Bom, vou iniciar falando sobre a introdução, uma introduçãozinha sobre a escola alemã. O século XIX marca um período de profundas transformações no continente europeu, derivadas especialmente da Revolução Industrial e Revolução Francesa. Estas revoluções não tiveram desdobramentos apenas nos países que aconteceram, mas ecoaram por diferentes territórios europeus, afetando-os de diferentes maneiras conforme os contextos únicos. É o caso, por exemplo, da Alemanha. À época dessa chamada dupla revolução, a Alemanha ainda era um território completamente fragmentado, enquanto a França e a Inglaterra, protagonistas da dupla revolução, já haviam alcançado uma unidade política e os estados nacionais. Tá? A Alemanha via-se completamente dividida, tanto em aspectos geopolíticos internacionais, religiosos e sociais. E, de caráter extremamente nacionalista, a ginástica surge na Alemanha como objetivo de preparar os corpos para a defesa da pátria, uma vez que esse país ainda não havia conquistado sua unidade territorial e vivia sob constantes ameaças de guerra. Era preciso, portanto, criar um forte espírito nacionalista para atingir a unidade, a qual seria conseguida com homens e mulheres fortes, robustos e saudáveis. Para tanto, seus idealizadores apoiaram-se nas ciências biológicas para desenvolver os seus métodos. Essa é a introdução. Sou eu. A partir do momento que a revolução acontece, o corpo passa a ser visto muito mais como um elemento chave do desenvolvimento da nação. Então, fortalecê-lo e revigorá-lo é o objetivo principal das pessoas alemãs naquela época, dos pedagogos na época. E no final do século XVIII, no início do século XIX, começa-se uma forma higienista de se estudar, na qual o exercício físico ganha destaque como derivativo de natureza espiritual e psíquica, para a monotonia do seu trabalho e uma condição higiênica para as más condições sanitárias. Ou seja, o corpo deveria estar saudável para que ele fosse produtivo mesmo no seu meio, que seria a indústria, em más condições. Seria mais condições de trabalho por causa da indústria, na época era difícil. Então, na Alemanha, assim como nos outros países, a ginástica também começa a incorporar a ideia de hierarquia, de ordem, disciplina, de fixed days, do esforço individual, da saúde como responsabilidade individual, etc. O primeiro manual sobre esse tema foi publicado ainda no final do século XVIII pelo pedagogo Götz Müntz, sob o título Ginástica para a Juventude. Existe outro pedagogo também, o Friedrich Johann. Ele foi o mais importante para a disseminação dessa cultura da ginástica na Alemanha, na época, porque ele trazia consigo uma ideia muito mais nacionalista e forte nos seus ideais para que a Alemanha em si voltasse a ser um país grande novamente. E isso acabou chamando a atenção de muitas pessoas, e tanto que foi criado até um termo pelo próprio Johann chamado Turnen, que é ginástica, para ele, no caso, e esse Turnen é o começo ali da ginástica alemã como nacionalista e mais feita para os exércitos e tudo mais.
Acabei aqui. Próximo. O Quem é o Roger aí. próximo? É o Mangaba. Então, vou falar agora. Desculpa. Boa noite a todos. Eu vou falar agora um pouquinho sobre os métodos que eles utilizavam nessa escola alemã. Para destacar primeiro, eu vou falar sobre o pedagogo Götz Mutz, que o Gabriel ele falou anteriormente, que ele criou o método da ginástica da juventude. E Mutz ele desenvolveu o método do sistema de educação física, reunindo a sua obra da ginástica da juventude com a ginástica alemã. É assim que ele desenvolveu o método dele. Nesse método, ele divide um sistema entre 3 fundamentos: de força, de agilidade e de harmonia. No de força, como exemplo, posso dar os saltos e as corridas. No de agilidade, eu posso dar a natação e os lançamentos. E na harmonia, a dança e a marcha. São exemplos que pode dar agora, porque mais pra frente o Roger ele vai explicar um pouquinho mais sobre esses exercícios. O método do Mutz ele influenciou muito o esporte moderno, porque a ginástica da juventude ela é utilizada até hoje. E ele também despertou a exaltação dos sentimentos patrióticos através do exercício físico para o povo germânico. Além do método do Mutz, também teve o método do Frederick Jahn, que ele seguiu os passos do Johann Fichte, não sei se é exatamente se pronuncia o nome dele. Johann Fichte ele foi o pai do idealismo alemão, basicamente, e o Frederick Jahn, como o Gabriel Regis ele falou, ele manteve umas ideias nacionalistas que ele se baseou nessas ideias nacionalistas para desenvolver o seu método, que foi chamado de Turnkurst, se não me engano é assim que se fala. Frederick Jahn, ele entendia que a ginástica, ela ia além dos exercícios, jogos e competições, que eles eram feitos para devolver a força e o vigor para a alma. Comigo. Para devolver a força e o vigor à alma. E isso basicamente era o que ele via que o povo germânico necessitava mais, que era a força e o vigor. No seu sistema, o Turnkurst, ele reunia a cultura da ginástica alemã, que incluía jogos violentos, corridas, saltos, lutas, barra fixa, paralelas, e ele também foi o primeiro a interagir com o salto a cavalo. Como ele era professor de educação física em Berlim, ele foi um grande revolucionário que ele também gerou uma grande polêmica, que foi por causa disso que ele foi à prisão, que esses tipos de exercícios acabaram levando ele à prisão. E a evolução do seu sistema ele vem conduzindo até hoje em alguns esportes, em alguns tipos de ginástica. E esses foram os métodos que basicamente foram usados na ginástica alemã. Mangaba, só uma perguntinha. O que seria essa ginástica para a juventude? Como é que é essa ginástica? Essa ginástica para a juventude, ela, se eu não me engano, ela basicamente acrobacias, ginástica rítmica. Se eu não me engano, pelo que eu pesquisei, foi isso. Me corrija se estiver errado. Bom. Agora o Roger ele vai explicar mais um pouquinho sobre os exercícios que eram feitos. Sobre os exercícios, na época da escola da ginástica alemã, eles tinham objetivos que transcendiam a forma física. Parece pra gente, Roger. Desculpa. Ah, tudo bem. Vai ligar a câmera que tá escura. Deixa eu ligar aqui no celular. Peraí. Cadê? Tá abrindo aqui no celular. Tá bom.
Tá aparecendo a câmera? Não, ainda está escuro. Tá aparecendo sim agora. Tá aparecendo? Para mim não está aparecendo, não. É que eu entrei pelo celular, então tem dois. Tem dois Rogers aí. E o celular. Se muta no PC e fala pelo microfone do celular que aparece na tela de início. Beleza, peraí. Bom, continua, Roger. Depois eu quero saber... Apareceu? Aê, arrasou. Pode falar. Deixa eu pegar aqui. Voltando. Os exercícios, eles tinham objetivos que transcendiam a forma física. Como era explicado pelos próprios autores da escola alemã, o Turnen também tinha um exercício moral, alcançar autoconfiança, autodisciplina, independência, lealdade e obediência. Essas eram as metas a serem atingidas por meio de atividades completas e informais. Os exercícios ginásticos, eles eram agrupados em 17 famílias: marchar, correr, saltar, tomar impulso, ou no cavalete ou no cavalo, equilibrar, exercícios de barra, exercícios de paralela, trepar, arremessar, puxar, empurrar, levantar, transportar, esticar, lutar braço a braço, saltar arco e pular corda. Além dos exercícios citados, quando as atividades podiam ser realizadas ao ar livre, a natação, a marcha, a equitação, a esgrima, a luta e os exercícios bélicos eram previstos nos programas. A corrida, o arremesso e o salto, realizados sobre variadas formas, constituíam, com suas práticas, a verdadeira escola de atletismo. Os objetivos eram didáticos, era conseguir uma educação integral. O jogo devia ser planificado com objetivos lógicos. Nas suas teorias, primavam o individualismo, a falta de livre iniciativa do aluno, a competitividade, a obsessão pelas marcas e pelos resultados. Na imagem tem o exercício de calistenia da época. E aqui seriam as acrobacias praticadas por eles também. Agora, Gabriel Jesus. Rapidinho, Roger. Você saberia me explicar como eram essas atividades de calistênicas? Não, eu não achei muita informação, só achei a imagem. Depois a gente fala mais um pouquinho sobre isso. Pode continuar. Professora, Oi. eu também faço parte do grupo. Essas atividades calistênicas, na época, eram umas atividades um pouco mais parecidas com o que são hoje, mas não tão específicas, porque atualmente temos mais informações. Mas, porém, eles faziam atividades com menos esforço, porém com um tempo assim, razoável a considerar pelo tempo atual. Depois eu falo um pouquinho sobre elas, se o grupo não falar mais nada. Não tem problema. Pode continuar. Vou falar um pouco das características e curiosidades da escola alemã. Ela se baseou na ciência biológica para transformar a ginástica em um meio de educação em massa capaz de atender todas as necessidades do Estado. As escolas de ginástica alemã desenvolveram métodos de educação física voltada para o desenvolvimento da agilidade, além de questões altamente relacionadas com a ginástica artística. E achei um pouco de curiosidade também que a escola austríaca criou um método de oposição ao método alemão, que era dominado por exercícios violentos e sistemáticos. O austríaco foi com uma variação original de ideias interessantes, mais da ciência médica do que da pedagógica. Sua qualidade consistia no fato de buscar ser interessante para as crianças e incentivar a juventude a manter uma postura correta, despertando uma consciência higiênica e o desejo de cuidar do corpo para alcançar a saúde. Entretanto, errou pela ausência das condições de execução e pela falta de controle de intensidade, esquecendo a influência da educação e formativa dos exercícios.
Bom. Só isso mesmo. Boa noite. A gente pôde perceber que a escola alemã ela veio se adquirindo de uma forma com uma necessidade do Estado. Só E aparece era um pra mim, movimento Roberto. ginástico europeu que... Aparece, por favor. Professor, se eu ligar minha câmera é porque eu estou sem câmera. Ao ligar ela fica toda preta. Tá bom, então. E aí ela reformulou a sociedade europeia. Ela difundiu alguns preceitos higienistas, nacionalistas, bem patrióticos no começo, pedagógicos e morais, por meio da prática da ginástica e exercícios físicos também. Os métodos, eles foram resultantes de um processo que compartilhavam características básicas, mas precisavam ser específicos ao interesse de cada nação. Um pouco abaixo também que fala sobre, foi essencialmente militar, e esse movimento influenciou as práticas da ginástica na época. Perfeito. Beleza. E foi tudo. Se acabar, pode sair do compartilhamento, tá ótimo. Então, assim, gente, quem poderia do grupo falar com as suas palavras um resumo sobre essas escolas, sobre essa escola, e bem breve um plano de aula. Como é que seria essa aula? Como é que seria um aquecimento? O que você poderia trabalhar numa parte principal? Como é que seria? Quem poderia falar? Primeiro, um resumo da escola. Professora, eu acho que como um resumo da escola, a gente poderia dar que eles é um tipo de escola que ele exercita mais o físico, que eles apreciam mais o físico e a força. E eles treinam mais para você ter aparentar ser mais forte, porque na época que eles criaram esses tipos de ginástica, havia muitos conflitos e eles queriam expansão territorial também, né? E por isso que eles praticavam muito dessa ginástica, para aparentar ter um corpo mais forte e ser mais forte também. Esse é o resumo. E para um plano de aula, eu daria como um plano de aula fazer trotes, corridas, poderia fazer também exercícios repetitivos e treinar resistência também, saltos e um plano de aula basicamente seria porque não tem muito para falar, porque ainda mais na situação que a gente está, com o espaço que a gente pode aproveitar, seria basicamente esse plano de aula para você poder fazer mesmo na sua casa, no seu quintal, no seu prédio. Você pode fazer um estilo de corrida, um trote ou uma corrida à distância no estacionamento, ou saltos, movimentos repetitivos. Você pode colocar vários cones, você vai correndo de um cone para o outro, e esse seria o meu plano de aula para esse tipo de ginástica. Professor, Oi, Norberto. complementando um pouco do que ele falou, eles valorizavam bastante a estética e também a força. Então, teria que ser um trabalho complementar entre os dois, por ser um trabalho militar. Então, teria que ter um porte físico aparente, que na época teria que ser alto, forte, mas também teria que aguentar o que seria proposto a ser feito, que era o trabalho militar. E como plano de aula também acrescentaria, como ele falou um pouco da calistenia, exercícios de core, pranchas laterais, elevação de quadril, e para poder estar seguindo esse padrão também de início de aula. Muito bom. Calistenia, professora, também são exercícios que você pode utilizar o seu próprio peso para fazer movimentos repetitivos, como abdominal, fazer flexão de braço. Calistenia, basicamente isso. Isso, a calistenia nada mais era que o trabalho realmente do seu próprio corpo.
né? Porque até nessa época eles não se utilizavam muito de materiais. Os materiais mais que eles tinham era a questão da barra, como até vocês mostraram uma foto, né? Das acrobacias, era banco sueco. Eles não tinham muitas coisas. E a calistenia, ela se preocupava muito com os exercícios sincronizados. Então, quando você vê assim fotos, você vê toda a turma assim no lugar, então tá lá com o bastão, todo mundo no mesmo tempo fazendo exercício, entendeu? Então eram exercícios localizados, mais ritmados, entendeu? Eu pesquisei também. Não, desculpa, pode continuar. Eu pesquisei também que Frederic Jean ele foi o pioneiro em criar obstáculos artificiais. Eu não sei, eu não entendi basicamente o que significa, mas o salto com cavalo, acho que seria um método de obstáculo artificial, quando ele pulava um cavalo num obstáculo, e também esqueci o nome, a barra fixa, que seria como exemplo dos obstáculos artificiais que ele criou. Isso mesmo, o salto a cavalo, gente, é aquele que tem na ginástica, né? Acho que não, olímpica, né? Então, que parece mesmo um cavalo, que tem as alças. Então, isso eles já se utilizavam naquela época, tanto que a ginástica rítmica era muito forte, né? A ginástica olímpica, né? Depois veio a rítmica e veio as demais. Mas muito bem, alguém quer perguntar alguma coisa, acrescentar? Dúvidas? Não? Então, perfeito, gente. Como nós já estamos encerrando aqui, aquele outro link que eu mandei, que começa só 9h15, né? Ah, mas já são 9h09. Vamos entrar agora no outro, que a gente tem os 3 grupos, daí dá tempo de apresentar, porque o próximo grupo não vai conseguir apresentar em 8 minutos. E só para... Isso, Érico, muito bem. Só para falar um pouquinho sobre o plano de aula, que é a segunda nota de vocês, pegar esse tempinho, é isso mesmo que o Mangaba falou. Então, você vai pegar as características dessa escola e vai montar. Então, como ele até deu um exemplo de cones, como a gente tem que pensar num plano de aula que a gente não pode ter contato com essas pessoas, né, com o nosso grupo. Então, se ele montar um circuito que a pessoa finge que põe a mão no cone, o outro circuito de abdominais, o outro vamos lá, de flexão. Então, já gera essa questão da escola. Ou um circuito de atletismo, de ginástica rítmica, de acrobacias, entendeu? Cambalhotas, estrelas, tá? Então, para a segunda nota, você já tem que pensar nisso. Numa aula, tá? Até eu preciso que vocês discutam para não ter a mesma aula, senão vai ficar cansativo. Aonde todos os colegas vão fazer e que não tenha, né, quem participou daquela reunião de sábado e que não tenha o contato com o outro, tá? Então, por isso que a gente falou assim nos tempos de hoje, né? Então, quando o Gabriel falou, eu já imaginei, se eu tivesse que dar uma aula aqui no Zoom, é a calistenia, entendeu? Aqui dá para fazer que ninguém vai se machucar, que são exercícios que todo mundo consegue realizar. Já uma acrobacia já é difícil, né? Fazer, porque a pessoa se machuca e às vezes nem sabe realizar. Tá? Então a gente já pensaria. E o ponto forte é a questão mesmo do homem forte, até por causa das questões da guerra. Tá bom? Mais alguma pergunta? Não? Tudo ok? Então, beleza, gente. Então, vamos fechar esse link e vamos entrar naquele de 9h15. Eu vou colocar de novo lá no grupo. Tá bom? Beleza. Até mais.